Olá, boa noite, paz seja contigo. Que bom, mais uma vez podemos meditar sobre uma mensagem que está na Palavra de Deus e que nos traz esperança, nos fortalece, nos traz direção. Quero convidá-lo a ler comigo o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Essa palavra foi trazida hoje à noite na igreja, no culto de hoje, pelo missionário Cristiano, e eu quero passar então para vocês algumas coisas com respeito ao que nós ouvimos. E quero estar deixando para você então essa leitura. A partir do versículo 23 diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quero dizer para você o seguinte: essa palavra nos fala de muitas coisas, mas o que mais me chama a atenção aqui é algo que muitas vezes acontece conosco no meio da dificuldade, da tempestade que se abate sobre nós, no nosso dia a dia, na nossa fé. E nos momentos de tribulação, nós, como seres humanos normais, nós sentimos medo. E o medo nos faz, muitas vezes, enxergar a tempestade, a dificuldade, muito mais perigosa ou violenta do que ela realmente é. Mas também não podemos negar uma coisa: nós estamos vivendo um momento de tempestade. Uma tempestade se aproximou, uma tempestade soprou sobre o mundo. Este mundo está balançando como um barco à deriva no mar, né? Aí açoitado pela tempestade. Nós vivemos um mundo tempestuoso. Eu digo mundo porque o mundo todo está apavorado, né, por essa crise aí vinda com o coronavírus e gerou tantas outras coisas em tantos outros setores das nossas vidas. E mudou mudou o coração de muitas pessoas e fez com que muitas pessoas se revelassem e mostrassem quem elas realmente são. Umas se apegando mais com Deus, outras se distanciando mais de Deus e revelando um lado cruel. É o momento que nós vivemos em todos os setores, né? Nós estamos vendo aí o mundo abalado por uma crise, não só por causa do coronavírus, mas isso trouxe outras crises. Nós estamos como no meio de uma tempestade, né? As pessoas então aproveitando-se, os cruéis aproveitando-se do momento para querer dominar, para querer então até mesmo tirar a vida do seu semelhante. E então nós vivemos aí essa crise, esse momento de tempestade. E eu me lembro daquela passagem de Salmos que nunca me sai do coração nem da minha mente, aonde o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não temerei. Então o segredo nesse momento é não sentir medo.
Mas como não sentir medo se nós estamos olhando as coisas que estão, às vezes, para acontecer, ainda não aconteceu, mas o medo nos leva a sentir como já estivesse acontecendo. Então, nesse momento, a palavra que eu quero dizer para você: não tenha medo. Essa palavra que Jesus disse para os discípulos: não tenham medo, sou eu estou aqui. Foque a sua fé em Jesus. Não tire Jesus de diante de você. Não olhe para a tempestade ao redor, olhe para Jesus que está à sua frente com as mãos estendidas, dizendo: vem, continue caminhando. Estou aqui. E mesmo que você, numa crise de fé, venha a querer estar afundando, peça socorro. Jesus, Ele está diante de você. Por mais que a tempestade esteja lhe tirando a visão, saiba disso: Jesus está no meio dessa tempestade com as mãos estendidas para você. Como aqueles 2 discípulos que estavam caminhando, descendo para Emaús, e eles não tinham noção de que estavam caminhando com Jesus. Jesus se chegou a eles e conversava com eles, e eles não percebiam que Jesus estava ali. Assim também os discípulos, no meio daquela tempestade, eles não perceberam que Jesus estava vindo ao encontro deles no meio da tempestade. Eles não creram, eles acharam que era um fantasma, ficaram com mais medo ainda. O seu medo dobrou. Mas Jesus, Ele disse: sou eu, não tenham medo. Olha, no meio dessa tempestade aí, Jesus quis dizer o seguinte, como se Ele dissesse: olha, no meio dessa tempestade eu vim salvar vocês, eu vim buscar vocês, eu vim acalmar essa tempestade, eu vim para entrar no barco de vocês, eu vim para estar com vocês. Então não tenha medo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Nós temos um Deus no céu que, apesar de muitas pessoas não acreditarem, Ele está no controle de tudo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo nesse mundo. Deus está por cima dessa tempestade, acima dessa tempestade. E nós temos uma promessa. Jesus disse que viria sobre o povo dele uma tribulação, um começo de tribulação, mas Ele abreviaria esses dias. E Ele viria para levar o seu povo daqui. Porque o mundo vai entrar numa tribulação que nunca entrou, um pavor que nunca viu. Está escrito na palavra de Deus, embora muita gente não creia. Se nós falarmos hoje, no meio de tudo que acontece, que Jesus Cristo vai vir, vai voltar e buscar a igreja dele, levar para o céu, as pessoas dão risada. Mas não podemos esquecer que quando lá no Éden o homem caiu, o pecado entrou na humanidade, já Deus fez uma promessa e disse: vou levantar da semente da mulher um homem que vai pisar a cabeça da serpente. Essa palavra se cumpriu após muitos séculos aí de profetas profetizando que Jesus viria, nasceria em Belém. Jesus veio e nasceu, pregou a palavra, morreu, ressuscitou, fez a parte, efetuou o conserto, efetuou o sacrifício da salvação por nós. E Ele disse: eu vou voltar e vou buscar vocês, para levar vocês para onde quer que eu esteja, vocês estejam comigo. Se todas as outras promessas se cumpriram, essa também vai se cumprir. Jesus vai voltar e nos tirar da tribulação, da tempestade. Jesus vai voltar e nos tirar deste mundo que está entrando, está caminhando numa crise em todos os setores. A humanidade, ela está se virando de ponta cabeça com relação a conceitos, com relação à fé em Deus. Pessoas aí, se organizando para a violência, para tirar a vida do seu semelhante. Então, em todos os ângulos, parece que uma tempestade está se formando e vai ficar mais feia do que a tempestade do coronavírus. Mas, em meio a tudo isso, nós não podemos perder o foco. Jesus está conosco no meio dessa tempestade. A palavra que nós ouvimos na igreja hoje é: não tenha medo. O medo faz parte de nós, seres humanos. Nós muitas vezes vivemos o medo antecipadamente. Então, faça aquilo que Jesus Cristo disse no capítulo 6 de São Mateus. Ele disse: basta a cada dia o seu mal, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas
Deus vai estar acrescentando na sua vida, mas, sobretudo, viva cada dia, cada dia, cada dia, dando graças a Deus. Hoje, Deus me deu mais um dia. Viva o hoje. E o amanhã, a Deus pertence, como nós costumamos dizer. Então, deixa o amanhã para Deus. Viva hoje. Lance fora o medo. Viva sem medo, crendo que Jesus Cristo está no meio dessa tempestade passando conosco e que Ele vai finalmente acalmá-la. Toda tempestade, ela vem e passa. Essa também vai passar. Não tenha medo. Se não for o momento de Jesus buscar a igreja ainda, essa tempestade vai passar. E se for o momento de Jesus buscar a igreja, a gente passa por um pouco da tempestade, mas depois Jesus nos tira daqui, porque Ele disse que a nossa cidade está nos céus e a nossa pátria está nos céus. Nós não somos daqui, somos peregrinos dessa terra. Aqueles que andam com Jesus têm a promessa de entrarem num reino de descanso, onde não haverá mais doença, mais peste, mais violência, mais morte, mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais inimigo, não haverá Satanás, não haverá mais perigo nenhum, necessidade nenhuma. As pessoas finalmente entraram no perfeito reino do descanso que Deus prometeu. Então, viva essa fé cada dia. Não deixe de crer, Jesus está passando conosco neste vale de sombra de morte. Não deixe de crer que Jesus não mudou. Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo e eternamente Ele é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Fica esta palavra para você, não tenha medo. Não foque na tempestade, foque em Jesus. Foi a palavra do culto de hoje e eu então estou deixando para você essas breves palavras para que você assossegue, acalme o seu coração e dê graças a Deus por amanhecer cada dia. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Entregue o barco da sua vida para Jesus. Não deixe de viver a vida cristã. Não deixe de viver com Jesus. Não deixe de viver a sua fé. Não abandone a sua fé. Muitas pessoas nesse momento estão se aproximando mais de Deus e muitos estão se distanciando. Essa crise faz com que pessoas se revoltem mais com Deus, dizendo: onde que tem Deus nesse mundo? Que coisa é essa? Que Deus é esse que deixa tudo isso acontecer? E eu digo uma coisa para vocês: são profecias divinas se cumprindo, porque o homem escolheu andar sem Deus. Mas aquele que escolhe andar com Deus, ele vive a promessa de Deus. Então, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue-se a Cristo. Viva com Cristo. Porque passe pelo que passar, mas Jesus Cristo vai fazer com que você entre no reino do descanso, no lugar perfeito que nós sempre sonhamos em ter e aqui nunca vamos ter. Entregue sua vida a Jesus. Eu quero orar por você agora. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Incline sua cabeça, abra o seu coração, ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu entrego agora nas tuas mãos, Senhor Deus, a nossa situação, o problema pelo qual nós passamos, a crise pela qual passa este mundo, a crise pela qual passa o nosso Brasil, a crise pela qual passa a nossa cidade, o medo que a população da nossa cidade vive. E nós entregamos as tuas mãos, Pai, para que o Senhor esteja abençoando os que governam, dando a eles direção, para estarem conduzindo o povo, Deus, em meio a essa crise, dando a eles sabedoria, combatendo, Deus, a corrupção, derrubando os cruéis, derrubando, Senhor Deus, os altivos de coração, os arrogantes, e fazendo, Senhor Deus, com que a tua justiça prevaleça no meio de toda essa crueldade que nós vemos se levantando no coração de pessoas dispostas até mesmo a matarem seus semelhantes por causa de ideais. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que ora comigo, que entrega o seu coração a ti. Eu te peço que o Senhor tire todo o medo, que o Senhor venha fazer com que este coração descanse, com que esta pessoa viva a tua paz interior.
cerca-nos com o teu poder, livra-nos, Senhor Deus, e que essa tempestade venha passar e nós possamos passar pelo meio dessa tempestade sem perdermos a nossa fé no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos agora as nossas vidas, te peço a tua bênção, a tua proteção para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso país, para os nossos governantes, para Israel, para Jerusalém, seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Fique com Deus, tenha uma vida abençoada, chegue-se a Deus, creia em Deus. Não olhe para a tempestade, foque o seu coração em Jesus. Ele está bem diante de você, com os braços estendidos. Por mais que você não esteja percebendo, Ele está contigo. E Ele te ama. E Ele te diz para você, não tenha medo. Venha em minha direção. Fique com Jesus. Fica essa mensagem para o seu coração. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus patrões. Deus abençoe tudo na sua vida. Fique com Ele. Paz seja contigo.